Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Comer é Aprender. O tema de hoje é muito especial e prático, as hortas escolares pedagógicas. A gente sabe que o ambiente escolar vai muito além das salas de aula. E a horta é um espaço incrível onde os alunos aprendem de forma prática sobre alimentação, sustentabilidade e muito mais. Vamos conversar sobre os benefícios das hortas, como implantá-las e de que forma elas podem transformar a relação desses alunos com a comida e com o meio ambiente. E para falar sobre isso, eu converso hoje com a Nájila Veloso, ela que é especialista em formação de professores, mestre em Sociologia da Educação, doutora em Sociologia e pós-doutora em Avaliação de Docentes. Atualmente coordena a Agenda Regional de Alimentação Escolar Sustentável na América Latina e Caribe pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Recebemos também Everton Souza, que é diretor da Rede Municipal de Educação de São Paulo, onde atua como coordenador geral do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, é especialista em gestão da escola pública e mestre em literatura e crítica literária. E aqui no estúdio comigo eu tenho a Regisele Aline Brandão, que é nutricionista e também especialista em saúde e nutrição do Unicef Brasil. Bom, então vamos começar nesse bate-papo gostoso que é horta, que eu acho que todo mundo tem uma memória legal, né, sobre essa questão de horta, de plantar, de colher, casa das do avô, da avó, né? A gente sempre tem memórias interessantes. Quando a gente fala em educação alimentar e nutricional, muitas pessoas com certeza pensam nessa questão da horta, porque é muito comum, né? E de fato elas são um instrumento da EAN, além de ser uma parte ali da alimentação que é fornecida. Para vocês, qual que é a importância da gente ter uma horta, né? Ter essa vivência, Nájila? Eu gostaria de começar dizendo que é muito importante pensar ações práticas, pedagógicas, toda a ação que se faz em educação, olhando para o cenário global, o cenário local que nós temos, não é? Para dar essa perspectiva de que nós não estamos falando de horta por horta, nós estamos falando de horta porque nós temos um compromisso social e a nossa realidade nos incita a pensar alternativas para enfrentar. Então, eu começaria dizendo, Mariana, que é muito importante contextualizar a horta em um mundo onde, por exemplo, a FAO nos estima e nos mostra, nos faz pensar que existem mais de 700 milhões de pessoas em condições de subnutrição e que foi um indicador agravado pela pandemia e que está altamente relacionado com os conflitos entre países, com a alta dos preços, com as crises climáticas, com a perda de alimentos por essas crises. Então, é uma insegurança alimentar e nutricional que envolve no mundo hoje cerca de 2 bilhões de pessoas. Imagine, se nós somos cerca de 7 bilhões e meio de pessoas, nós temos 2 bi que estão em condições que não deveriam estar de insegurança alimentar e nutricional. E aí, voltando para a realidade aqui no Brasil, as últimas pesquisas, as mais recentes, né, realizadas em 2023 pela Pensan, tratando o tema da insegurança alimentar no Brasil, nos mostra que nós temos aproximadamente 33 milhões de pessoas que ainda vivem em estado de insegurança alimentar, às vezes moderada, às vezes leve, mas muitas vezes grave, e que o auge dessa questão para nós é pensar que tudo isso reforça a desigualdade, a pobreza e a diferenciação das oportunidades de ascensão social. Então, há que pensar que a horta está nesse cenário, nesse contexto, e isso, para mim, dá mais relevância ainda a ela. Perfeito. Everton, traz um pouquinho dessa sua vivência aí de São Paulo, conta pra gente como é que vocês enxergam essa importância das hortas. As hortas elas têm sido para nós um desafio para pensar em vários temas, né? Então, acho que falando um pouquinho do nosso contexto, né? Estou na cidade de São Paulo, a nossa escola está num bairro periférico de São Paulo, com uma densidade populacional alta, com poucos espaços verdes, né? E muita vulnerabilidade. Então a horta ela tem sido uma espécie de oásis para esse espaço nosso aqui, para o nosso território, né? É o lugar onde as pessoas encontram esse ambiente verde, né? Então ela nos coloca vários desafios. A gente recebeu um desafio do nosso currículo, que era pensar
os objetivos de desenvolvimento sustentável articulados à nossa prática escolar. E a horta ela foi justamente o lugar onde a gente encontrou possibilidade dessas discussões, de pensar sobre a alimentação, né, de trabalhar práticas de colher, cuidar, de plantar, né, essa relação com o meio ambiente. Então, ela tem sido um espaço para a gente agregador da comunidade escolar e da comunidade local. E quais foram os desafios? Há vários. A gente tem tido, primeiro, assim, o que eu coloquei, né? Assim, é um espaço de muito asfalto, muito concreto, pouco espaço verde. Então, trazer esse espaço para a escola tem nos ajudado a refletir, né? Sobre a nossa relação com o meio ambiente, mas também sobre como que a gente se alimenta, o que tem de alimentação, de alimento disponível no território e o que não tem, principalmente, né? E a horta tem sido esse espaço de a gente trazer essa reflexão sobre o que a gente não tem acesso na nossa comunidade, né? E, Mariana, quando o Everton fala essa questão de ser um oásis, tem tudo a ver, né? Um mundo que tem gente que passa fome, que tem problema social, de violência, de tudo, de gravidez na adolescência, tudo isso com o qual a escola convive, a horta ser um oásis é uma coisa muito interessante de se ouvir, não é? É um espaço que socialmente representa uma fuga desse mundo e uma possibilidade concreta de práticas sustentáveis e saudáveis. Isso é muito interessante, adorei ouvir isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa implantação aí. Agora eu quero ouvir do Unicef Brasil. Eu quero trazer a perspectiva da horta escolar desde a visão da criança e dos adolescentes. Uhum. É importante lembrar que essas práticas de cultivo, elas vão remeter a uma série de aprendizados na infância. Então, quando se instala uma horta dentro do ambiente escolar, vários aprendizados são mobilizados. Uhum. Então, nós podemos pensar isso dentro do currículo escolar, quanto disciplinas que podem ser acionadas para que esse cultivo aconteça, quanto também as relações interpessoais, a questão do autocuidado, a temporalidade que o processo de plantar, cultivar e colher remete, e além do mais, são as relações que são estabelecidas para o cultivo da horta. Então, também é importante lembrar que todas essas referências que são criadas durante a infância, elas tendem a se materializar como experiências positivas que podem ser passadas para outras fases da vida também. Então, queria trazer essa perspectiva que nós talvez ficamos muito no aspecto prático, racional, né? E prático, mas o quanto de ludicidade que dá para se trabalhar com as hortas e quanto isso impacta nas relações e nas conexões feitas durante a primeira infância. É verdade, pensando nisso que você está falando, eu fico imaginando hoje em dia, principalmente em São Paulo, né, Everton, as crianças, muitas não crescem com essa questão, né, não tem contato, nunca viu um pé de morango, um pé de cebolinha, um pé de cenoura, então eu acho que essa questão lúdica e também de exercer, até para a criança, a questão da paciência, de ver plantar, de ver nascer, crescer, colher. Conta um pouquinho pra gente. A horta desacelera, né? Exato, exato. É incrível como a gente vê esse impacto nas atividades da horta, né? Entra num outro lugar, né? Muito diferente desse ritmo urbano. E eu acredito que, assim, contribui muito para a cultura de paz. A gente está assim, a gente atende aqui na nossa escola muitos adolescentes, vários deles em situações de alta vulnerabilidade, em conflito com a lei, né, em situações de violência. E a horta, ela acaba sendo um lugar, ela também é oásis nesse sentido, de pensar, né, de eles poderem ressignificar essas relações uns com os outros e com o meio também, né, com o território. Entendi. Agora, Everton, como é que foi o processo de implantação, né? Quando vocês falaram, não, agora a gente vai fazer. Como é que foi a escolha, tanto do local, quanto falar isso também, né, para essa comunidade escolar que ia participar de todo esse processo? Teve alguma resistência ou não? O pessoal se empolgou porque era algo novo?
Eu gosto de dizer que a horta tem inícios, né? Ela tem Uhum. ciclos e a gente viveu pelo menos uns 3 ciclos até agora. A horta começou lá conosco em 2019, antes da pandemia, e ela surgiu a partir de um projeto que nós estávamos desenvolvendo. Então, lá na escola a gente trabalha por projetos temáticos, e a gente estava trabalhando o Planeta Sustentável, discutindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Fazendo uma apresentação desses objetivos para a nossa comunidade. E em um determinado momento do projeto, a gente pensou, como todo projeto pensa, o que a gente vai fazer para sintetizar as nossas aprendizagens, o que a gente está descobrindo. E um grupo de professores e estudantes falaram, dá para fazer uma horta. Entre outras coisas, vamos fazer uma horta. Uma horta ela traz toda essa discussão que a gente está fazendo em sala de aula. E nós começamos com uma pequena horta de 10 metros quadrados ali, um cantinho da escola, embora a gente tenha um terreno enorme na escola, na parte de trás. A gente começou com uma horta pequena, né? E só que aí assim, a gente fez a primeira colheita e fomos surpreendidos pela pandemia, né? A pandemia desarticulou o processo, né? A gente teve que deixar a horta ali latente durante o período de afastamento, né? Dos estudantes, dos professores. E quando a gente retoma o trabalho com a horta, a gente retoma ali em meados de 2021 para 2022, e já era naquele cenário das 33 milhões de pessoas passando fome, de uma insegurança alimentar grande que a gente vivenciava no nosso território, porque durante a pandemia a gente fez muitas ações de distribuição de alimentos, cesta básica, essas coisas assim. E aí a horta surge, ela ressurge, né, e se expande num outro projeto pedagógico, que era uma discussão que a gente queria trazer, era um projeto intitulado As Caras da Fome, quem sofre e quem lucra, e a gente discutia a questão da produção, da circulação e da distribuição de alimentos. Então, o que os estudantes fizeram? Eles mapearam no território onde que eles tinham alimento disponível, né? E foram descobrindo nesse mapeamento que assim é aquilo, né? De realidade também muito urbana. O que eles tinham era ultraprocessados, basicamente, eram os alimentos mais baratos, pouca variedade de legumes, frutas, verduras, e a partir disso a gente foi dialogando com a horta para trazer para dentro da horta esses alimentos para apresentar para os estudantes, para também distribuir para a comunidade. Distribuímos bastante, a gente expandiu a horta, ela chegou a 100 metros nesse momento. Nossa, expandiu Quadrados, bem, né? De 10 para 100 né, metros. um esforço enorme da escola, da comunidade, contamos com a comunidade local, com os vizinhos, para poder expandir e também distribuir. Então, distribuímos para os estudantes e distribuímos para o território, para a vizinhança, né? Hoje, nós estamos aí em 2024, né? Nós estamos num terceiro momento dessa horta em que a gente está agregando tecnologias sustentáveis em torno dela. Então, a horta, além da questão do cultivo, ela também agrega outras práticas sustentáveis em torno dela. Então, por exemplo, a gente tem captação de água da chuva, nós temos um pequeno espaço de compostagem, um minhocário, né? E isso está totalmente conectado com a horta. Agora a gente está recebendo um aporte, recurso para isso, e estamos aí avançando para colocar, por exemplo, uma placa de energia solar que alimente essa bomba que nós temos para irrigar a horta, né, para trazer viveiro, para trazer casa de sementes. Então a gente está tentando se tornar, com a horta, um espaço de referência de tecnologias sustentáveis para o território também. É super interessante, porque tudo a ver com a alimentação escolar sustentável que nós trabalhamos por ela aqui na região, né, da América Latina e Caribe, a partir da experiência brasileira, que depois eu gostaria de comentar um pouquinho, fazendo essa conexão com isso que o Everton está trazendo para nós. Mas era meu próximo ponto. Ah. Era meu próximo ponto, Nájila. Pode ficar à vontade, então, para contar um pouquinho sobre essa interseção desses temas, né? Porque a gente pode falar do uso racional da água, do consumo consciente, da terra. Exatamente. Olha, nós trabalhamos aqui no Brasil, quando eu trabalhava no FNDE, com 270 municípios fazendo hortas. Então, a gente estimulava que as secretarias de Agricultura, Educação e Saúde, de maneira intersetorial, promovessem hortas nas escolas. E nós tivemos experiências assim, riquíssimas também, e vinculadas ao programa de alimentação escolar daquele município. E foi muito interessante porque hoje, né, eu sempre gosto de pensar no cenário. Uma das causas morte mais fortes e de indicadores mais fenomenais que nós temos é de morte por enfermidades crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, problemas renais.
e que muitas vezes, quase sempre, são causadas por uma má alimentação. Então, quando você tem a saúde, a agricultura, a educação integrados, trazendo esses pontos para dentro da escola e usando a horta como sendo um mecanismo para discutir tudo isso, essas tecnologias inovadoras, esse valor agregado que traz a terra, tudo isso, nós podemos fazer uma cultura também de uma alimentação saudável, que é muito importante, porque a horta é um instrumento pedagógico que pode ser abordado por todas as disciplinas dentro da escola, e em torno desse tema, que também é um tema importante social, tanto quanto a violência, tanto quanto outros, é a própria questão do que se consome, do que cada um de nós, dentro e fora da escola, se alimenta. E aí, fazendo referência ao PNAE, esse é um dos eixos do PNAE, Educação Alimentar e Nutricional, para buscar uma nova cultura alimentar que seja mais comprometida não só com essa geração, mas também com as próximas, e buscando uma prática de alimentação saudável a partir daquilo que nós reconhecemos que sejam as necessidades do nosso corpo. Então, era isso que eu acho que essas tecnologias, esse amor à terra, esses valores que foram mencionados, tudo isso também vai levar a uma nova cultura alimentar. Dá para perceber que não é só horta, né, que vai muito além disso. Exato. E essa experiência de São Paulo é bastante rica, né? Traz um pouco dessa situação dos grandes centros urbanos, mas é importante lembrar que as áreas, as pequenas cidades, elas também não estão distantes desse processo de padronização da alimentação, de consumo de alimentos ultraprocessados, né? Alguns estudos mostram a situação de desertos alimentares, ou também chamados pântanos alimentares, que percorrem diversos territórios para além dos grandes centros urbanos. Então, eu acredito que a horta ela tem esse potencial de fazer com que haja uma reflexão e uma ação prática para a mudança de entendimento dos sistemas alimentares, né? Então, quando a criança, o professor começa a trabalhar com a horta, há um entendimento aí de todo o caminho que esse alimento percorre da produção, né, do campo para a mesa. E isso traz uma perspectiva de reconhecimento do que é o alimento de verdade. Então, a gente trabalha com esse referencial do Guia Alimentar da população brasileira, que traz muito à tona a questão dos alimentos ultraprocessados. Portanto, o trabalho da horta ele vai compor aí um reconhecimento, né, uma facilidade de reconhecimento de quais são os alimentos que são promotores de saúde em detrimento daqueles que são prejudiciais à saúde. Então, eu acho que esse reconhecimento ele é fundamental e é um aprendizado prático ali. Que legal. Bom, a gente já entendeu aqui como é que iniciou, então, esse projeto da horta, como se inicia, mas depois, como é que a gente leva essa horta para a sala de aula dentro do projeto político-pedagógico, né? Como é que a gente envolve toda essa comunidade para além da aula também, dentro da escola, nas famílias? Eu sou professora, então Uhum. eu venho de um curso de pedagogia. E nos nossos cursos, principalmente na minha época, talvez hoje já tenha algumas melhores referências, mas nós não tínhamos muito vínculo com temas outros que não aqueles de cunho de natureza dentro daquele conceito de currículo, né? Caixinha, cada um com sua matéria, disciplinas, didáticas, etc. E eu vejo que assim, um ator fundamentalmente importante para o trabalho da horta, eu acho que talvez seja o nosso grande, maior desafio, é envolver os professores, é trazer para dentro da visão do professor, do trabalho pedagógico que ele desenvolve, a horta como uma alternativa pedagógica, como um instrumento que vai servir para facilitar o trabalho dele, não um trabalho a mais para ele. Isso eu ouço muito dos países que nós trabalhamos com horta, em toda a América Latina e Caribe, por meio do programa de alimentação escolar. E esse é um desafio que todos os países colocam, ou seja, não é um privilégio nosso no Brasil, mas é uma questão que vai além, porque diz respeito ao empoderamento também que esses profissionais têm para atuar nesse processo, e aí dele vai decorrer o envolvimento dos alunos, da comunidade, da direção da escola, um trabalho intersetorial, interdisciplinar que uma horta demanda. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que
talvez uma das estratégias fundamentais para que o projeto político-pedagógico da escola funcione, primeiro, é trazer a sensibilidade para o valor agregado da horta dentro do projeto político-pedagógico como instrumento, mostrando a possibilidade de empoderamento desses estudantes sobre vários conhecimentos, sobre vários aspectos, trazendo para qualquer tema para dentro da escola. Eu diria que a horta é mágica nesse sentido, né? Ela, além de trabalhar valores, ela agrega conhecimento, ela envolve a comunidade, ela muda a perspectiva ambiental das pessoas e ela muda a ação pedagógica, porque ela vai fazer com que essa ação seja mais lúdica, mais prazerosa e que gere mais conhecimento. E além de estimular a criatividade dos estudantes, também dos profissionais da escola. Então, assim, para trazer essa questão do projeto político-pedagógico, para mim, o nosso foco precisa ser nesse principal ator, que tem todo o poder de estar redimensionando esse tema dentro da sua escola. E Everton, como é que foi aí? Eu queria passar a palavra para você. Já vi que você pediu a palavra aqui. Como é que foi em São Paulo essa questão para incluir tanto esses professores quanto para levar para dentro da sala de aula e não ficar só naquela questão da horta, né, nos 10 metros quadrados ali fora, restrito? Eu penso que a horta, ela precisa começar na sala de aula. Acho que isso é fundamental, né? Agora falando um pouco como gestor, né? Em vez de fazer um espaço e oferecer para os meus professores, para os meus estudantes, como uma alternativa de espaço pedagógico, eu acho que ela precisa surgir de uma discussão que começa na sala de aula, que mobiliza a comunidade em torno de discussões como a questão da alimentação, né, da relação com o meio ambiente, de ambientes verdes, e desse debate a horta surge como uma solução, como uma possibilidade de vivência, né? Então acredito que esse pelo menos foi o caminho que a gente fez, né? Então a gente começou a partir, e tem começado sempre as discussões a partir de projetos curriculares, e uma vez que esse debate está instalado na sala de aula, a gente leva ele para a horta a partir dessas discussões, dessas reflexões, né? É claro que uma escola democrática é muito mais fácil de você construir uma horta, porque você mobiliza a comunidade para isso. Então você envolve também os professores nesse processo, né? Então o que nós queremos fazer juntos? E é daí que isso, acho que isso é um facilitador com certeza, né? Quando eu jogo essa discussão para a comunidade, professores, estudantes, funcionários, a comunidade local, o território, os parceiros, é muito mais fácil você fazer o desenvolvimento de um trabalho, por exemplo, com hortas, né? Legal. Agora, muitas escolas não têm a horta, né? Infelizmente, não é algo que a gente consegue abarcar num Brasil que é um país tão continental. Vamos pontuar um pouquinho esses desafios para a implementação da horta e os caminhos até chegar lá. Acredito que parte desses desafios é pensar na disponibilidade e no engajamento de profissionais para que isso aconteça. Então, espaços verdes, eles são cada vez mais raros e mais difíceis de terem disponíveis, né? E o engajamento de profissionais. Mas eu acredito muito que na sensibilização, inclusive esse podcast pode ser um instrumento de sensibilização para aquele profissional que está numa unidade escolar e que pensa em como que a questão dos sistemas alimentares, da promoção da alimentação saudável é uma questão latente, né? Isso pode ser, então, um disparador para que isso aconteça. Durante a fala de Nájila e de Everton, eu fiquei pensando também numa outra figura dentro da escola que também é importante para pensar a questão da promoção da alimentação saudável através das hortas, né? Que são as merendeiras, quem prepara o alimento. Porque, de fato, o alimento ele pode ser esse instrumento dialógico e pedagógico, mas também para ser consumido, né, no ambiente escolar. Então, quando a horta tem uma produção razoável, que pode ser, então, utilizada dentro da alimentação escolar, tem uma figura central ali que vai fazer essa mágica, né, de transformar aquele alimento que estava ali na terra em algo que seja prazeroso, que tenha referências culturais e que possa, então, compor aí o repertório alimentar, né, dessas crianças que estão na escola. Então, a parte da produção de alimentos, o preparo, as habilidades culinárias, isso também
habilidades trabalhadas durante esse processo da horta. Nájila, você mencionou a América Latina, Caribe, né? Fala um pouquinho dessa realidade, um pouco fora, né, do nosso país, até para a gente entender o quão estamos avançados ou não. Como é que é essa realidade fora daqui? Olha, é muita coisa, mas eu vou ser bastante objetiva. Nós, no Brasil, nós temos hoje a melhor referência de Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu diria, do mundo. Porque nós atendemos universalmente os estudantes, né, os 40 milhões de estudantes, desde a creche até a educação de jovens e adultos. Nós temos uma lei de alimentação escolar que determina que ao menos 30% do recurso que o FNDE repassa aos municípios e estados seja aplicado para a compra de produtos da agricultura familiar, que significa mais legumes, mais fruta, mais ovos, mais carnes, mais iogurte, mais queijo, enfim. E que significa também um apoio ao desenvolvimento territorial local desses produtores, desses pequenos produtores em cada município e estado. Então, essa nossa lei, ela também tem por eixo a educação alimentar e nutricional, e uma das ferramentas é outra. Obviamente, nós não estamos ainda no patamar que nós gostaríamos, que nós desejamos, que nós podemos estar nessas mais de 250 mil escolas que a gente tem no Brasil. Mas a gente tem experiências aí, como o Everton está colocando, e outras tantas, que eu tenho certeza que a Unicef também pode mencionar, de avanços nesse aspecto. Porém, quando a gente olha para países da América Latina e Caribe, nós começamos essa colaboração, essa cooperação técnica em 2009. Nós só tínhamos necessariamente um projeto, um programa para vulneráveis, e às vezes era um copo de leite, um biscoito para uma determinada parte da população. Nós avançamos muito ao longo desses 15 anos, né, de 2009 para cá, no diálogo a partir da referência do programa brasileiro. Hoje nós já temos países que têm, 6 países além do Brasil, que já têm lei específica de alimentação escolar, irmãs da nossa, parecidas com a nossa, que também tem aporte da agricultura familiar, tem educação alimentar e nutricional, tem regulamentação técnica, enfim. E nós já temos muitos países avançando nesse tema de ter programas universais, programas abrangentes, programas com um menu adequado, saudável, saboroso, diversificado, e que também tem ações de horta escolar. Nós temos El Salvador, por exemplo, que é um país pequeno, né, do tamanho de Sergipe nosso, mas que praticamente todas as escolas desenvolvem hortas escolares belíssimas, riquíssimas, com tecnologia social, com tudo que se pode ter, com todos os componentes disciplinares atuantes. Então, a gente tem muitos avanços por aí também, muito que aprender com os outros países, mas também, sem dúvida, muito o que compartilhar dos avanços que nós temos no Brasil. Que bacana. Everton, a gente estava falando sobre o projeto político-pedagógico, né, e o desafio de levar isso também para outras disciplinas. Vocês trabalham, né, essa questão da horta também nas ciências, na matemática, na geografia ou até na história, para ter essa conexão com o que os alunos estão fazendo ali na prática? A gente organiza, né? A horta ela precisa ser orgânica dentro do projeto político-pedagógico, né? Então ela precisa estar relacionada, ela não pode ser um adendo, um anexo do nosso projeto, né? Então a gente articula todas as... A gente trabalha por temas, então esses temas articulam todas as áreas em torno de si, e esses temas eles estão pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, a gente acaba sempre de uma forma ou outra trazendo essa reflexão, e a horta acaba sempre estando nesse centro de discussão, né? Às vezes com uma pegada, às vezes com outra, né? Mas ela está sempre presente. Existem alguns mecanismos que nós colocamos aí no nosso projeto político-pedagógico para garantir que essa prática das hortas não fique de escanteio, né? Então, primeiro, transversalizar essas hortas, então elas atravessam qualquer tema que a gente estiver trabalhando, né? Por exemplo, agora a gente está trabalhando, agora 2024, direito à cidade. E em direito à cidade, a gente está fazendo um estudo sobre ambientes verdes saudáveis na cidade, né? Então, mais uma vez, a gente traz a horta, e a horta atravessa essa nossa discussão. Uma outra estratégia que nós temos usado no nosso PPP é a de criar oficinas pontuais. Então, além de ela atravessar as aulas regulares de ciências, história, geografia, a gente tem oficinas
regulares, pontuais, para os estudantes se inscreverem em torno das hortas, então de plantio, de colheita, de compostagem, né? A gente fez oficina de hiperadobe para poder fazer os canteiros das nossas hortas, fizemos oficina de pintura de terra para poder pintar esses canteiros. Então a gente vai articulando essas ações e vai movimentando esses estudantes, né, direta ou indiretamente em torno desse espaço. E acho que um coração, né, do PPP em relação à horta é a merenda, é o momento que a gente consegue apresentar alimentos diferenciados para os nossos estudantes, né, e mais do que só alimentar, é esse comer juntos, né? Então a gente sempre se preocupa que esse momento da merenda seja um momento significativo, no sentido de troca de ideias também, de conhecer coisas novas. Então, por exemplo, a gente tem levado muita punk para dentro da nossa merenda, a merendeira tem sido uma aliada fenomenal nesse sentido, né? Além de usar a merenda para apresentar alimentos novos, trazer outras possibilidades, a gente também tem feito oficinas nesse sentido de como incorporar, por exemplo, as punks à alimentação cotidiana. Então a gente fez recentemente algumas oficinas e um desafio para eles que era como é que vocês conseguem trazer uma punk para dentro da alimentação de vocês. Então surgiram farofas que utilizaram punks, patês. Everton, só para a gente deixar também todo mundo na mesma página, a gente sabe, mas pode ser que alguém não saiba o que é punk. Explica para a gente. As plantas alimentícias não convencionais, né? Aquelas que a gente não dá valor no dia a dia, mas que são altamente nutricionais e a gente pode incorporar a nossa alimentação, né? Até porque você pode encontrar em vários lugares. É interessante, por exemplo, os nossos estudantes circularam no território para caçar punks, né? Então eles foram procurando essas punks, identificando com esses aplicativos de identificação de plantas, né? Punks que eles poderiam trazer para essas plantas que eles poderiam trazer para alimentação, né? E saiu esse desafio muito legal. Teve um estudante que trouxe um caruru de palma, né? Ele falou: vou fazer um caruru de palma. Ele conectou a cultura dele, né, as memórias que ele tinha de alimentação, com essa proposta de trazer e agregar essas plantas alimentícias não convencionais, né? Mas acho que existem inúmeras formas de a gente articular a horta com o PPP. Citamos algumas que a gente já experimentou, né? Nájila, então conta pra gente da sua vivência, né, da sua experiência, quais seriam, então, outras formas, ou se a gente puder dar alguma dica, né, de como implementar no PPP, então, as hortas. Olha, eu venho de uma realidade de escola que nós tínhamos vários desafios também em termos de classe econômica, de vida, de organização social, de violência, de famílias, de pais presos, encarcerados, filhos criados com vizinhos, tios. Eu vim de uma realidade bastante complicada em termos de atuação. E para nós, naquele momento, o nosso PPP tinha que ser voltado para a nossa realidade, para aquele movimento ali que nós enfrentávamos. Era muita fome. E eu também, recentemente, nesse estudo de pós-doutoramento, fui para a coordenação de uma escola para fazer horta. Então, eu trago essas duas vivências bem concretas, assim, além da experiência de ter atuado com esses municípios. O que eu percebo, assim, que é um grande desafio para o PPP? Primeiro é a gente desmistificar a lógica de currículo, de que currículo é um conjunto de coisas que eu tenho que trabalhar e aquilo ali é que é o meu norte, a minha ação pedagógica dentro da escola. Quando o Everton fala, minha colega da Unicef fala de envolver merendeiros, de transversalizar, de trazer para várias disciplinas, isso é um paradigma de currículo inovador que mostra que tudo que se vivencia dentro da escola é currículo, porque tudo serve para a formação da pessoa que está ali no seu processo de aprendizagem e de construção de saberes e construção autoformativa, enfim. Tudo é currículo. Então, não existe extracurricular. A horta não é extracurricular, a horta é curricular. Ela é parte das vivências da escola que estão formando as pessoas que estão ali dentro. Então, se eu ponho uma música, um funk, na hora do intervalo, isso é currículo. Não é porque não é dentro da sala de aula que seja extracurricular. Tudo que acontece dentro da escola, nessa perspectiva de currículo integrado à vida, é currículo. Portanto, é muito importante pensar que a horta, para nós, ela é um instrumento pedagógico
no sentido de que ela pode fazer abordar a ação pedagógica de uma maneira mais lúdica, transversalizada, feliz, prática, servir como oásis, servir como instrumento para merendeira, como a Regiane colocou. Então, assim, é uma questão também de paradigma de currículo. E a outra questão que eu vejo para o PPP é que também nós já avançamos muito nesse sentido. Antes, nós olhávamos para o PPP como sendo alguma coisa da escola, ou do município, ou do estado. Hoje, não. Hoje, dentro do nosso PPP, cabe muitas parcerias, cabe muita gente. Por exemplo, quando nós fizemos o Educando com a Horta, aqui no Brasil, com esses 270 municípios, nós percebemos que um ator-chave era a Emater, por exemplo, local, ou as ATEs, as assistências técnicas agrícolas do local. Por quê? Porque nós, professores, nós, diretores, coordenadores, nós não temos práticas agrícolas tão claras e óbvias para enfrentar, por exemplo, as pragas, para enfrentar o lixo que estava lá no lugar que pode virar uma horta. E nós tivemos apoio. Então, o nosso PPP também pode ser um instrumento, além de trazer essa claridade das ações pedagógicas, dessa transversalização, também, além de trazer a comunidade toda da escola, trazer outros atores que são importantes para a escola, para entrevistas, para apoio técnico, para ilustração, médicos, sociólogos, enfim. Era isso, que eu acho que o PPP é um instrumento também de agregação de valores para o nosso processo educativo. E a Nájila me despertou aqui, né, me lembrou desse aspecto que é importante na horta. A horta é absolutamente freiriana, no sentido de que a gente tem que estar disposto a aprender e ensinar, é uma troca o tempo todo, né? Então, o professor, né, às vezes, a gente não tem, né, esse conhecimento, muitas vezes, do cultivo, do plantio, né, das técnicas, mas é importante interpelar os estudantes. O que eles trazem, né? Aqui a gente tem, né, como favorecimento o fato que a gente trabalha com jovens e adultos. Esses adultos vêm de realidades rurais e eles trazem muita experiência né, eles já conheciam as punks, então eles conseguem, né, apresentar para outras pessoas, mas também os pais, né? Vamos pensar na escola, né, regular, também os pais podem fazer esse papel de contribuir com conhecimentos em torno da horta. Né? Então, acredito que esse é um aspecto bastante importante. Né? A gente ensina e aprende, todos nós, professores, estudantes. Eu quero trazer um outro lado da horta, que é o atual momento em que vivemos de crise climática. A horta, ela pode ser um instrumento de resiliência e de reconhecimento para estudantes e para a comunidade escolar, como uma estratégia de resiliência mesmo para a questão de crises climáticas. Então, nós a todo momento estamos sendo noticiados e vivenciando processos de crises climáticas, né, diversas, e nenhuma situação, nenhuma comunidade está isenta de passar por um processo climático severo. Então, a questão de secas, enchentes, fumaças, tudo isso é parte da realidade de vida, né? Quando você fala, Everton, de ser freiriano, né? Então, eu penso muito que essas questões que são parte do cotidiano de jovens, de crianças e jovens, a horta, ela pode ter esse papel de apoiar nas estratégias de resiliência. A gente teve uma lição amarga nesse sentido agora, há 2 meses, 1 mês, né? A gente enfrentou uma seca forte aqui na cidade, né? E a gente faz a irrigação. Hoje, as nossas hortas em 2024, elas têm aí uns 200 metros quadrados já, né? Então já é uma coisa bem expressiva. E a gente teve aí, a gente faz a irrigação delas com a captação de água, que a gente faz, né, do telhado da escola, e só que teve uma seca, né? A gente não tinha água para regar, tivemos que, para não deixar as plantas morrerem, a gente teve que recorrer à água encanada mesmo, para poder manter. Só que isso não é sustentável, né? Isso nos alertou um debate, aí a gente começou a conversar sobre isso, justamente por essa situação que a gente viveu, né?
Muito interessante. Agora, Nájila, a gente está conversando aqui sobre essa questão de implementação, né, de cultivo da horta. E para a gente continuar mantendo o engajamento, o que que a comunidade escolar pode fazer, né, para que não seja algo somente assim, no novo, ali todo mundo empolgado, e aí depois caia naquela mesmice, na normalidade? Olha, eu estava aqui pensando enquanto falavam os meus colegas, especialmente quando o Everton fala, na figura do diretor da escola, não é? Assim, papel importante que essa pessoa desenvolve para estimular isso, porque às vezes nós temos professores cheios de ideias, cheios de vontade de mudar, de fazer, e às vezes não encontra na direção da escola o estímulo necessário para isso, o incentivo necessário para isso. E inovar, porque tudo isso que nós estamos falando aqui parece romântico, né? Fácil, Uhum. mas não é. Fazer uma horta na escola vai trazer esses desafios que você está me perguntando sobre eles aí, em vários aspectos. Por exemplo, como é que a gente mantém com recursos financeiros a horta? Você tem que criar, você tem que achar alternativas, você tem que buscar parceria, você tem que negociar, você tem que já houve casos de escolas que vendiam os produtos da horta para manter a própria horta. Então, tem várias alternativas que esse diálogo pedagógico, esse diálogo estrutural dentro da escola vai trazer como alternativa dentro de cada realidade. Eu acho que não existe uma receita, né? É bem importante pensar que cada realidade vai imputar seus próprios sistemas e sua própria organização. Mas, por exemplo, esse é um desafio. Outro tema, não temos espaço na minha escola. A gente sabe que existe opções de hortas verticais, hortas feitas dentro de recipientes, hortas feitas até em sacadas de apartamento, então, hortas em muros de escola. Existem várias alternativas. Hoje a internet é cheia de modelos e a gente pode desenvolver também esse desafio de espaço a partir de pátios alternativos, hortas suspensas. Tem várias maneiras, eu sugiro sempre que os profissionais procurem buscar. Outra coisa, como é que a gente faz com a horta nas férias? Porque Ah, tem verdade. esse problemaço aí que todo mundo enfrenta. Então, a gente tem que organizar para ver se consegue manter uma estrutura, uma rotina, tanto de profissionais quanto da comunidade, quanto de estudantes, para ir lá fazer, ou fazer o gotejamento. Nós usamos muito isso aqui, onde eu trabalho no DF, onde eu fiz meu trabalho na escola, o gotejamento com garrafa PET foi uma alternativa, não resolve todo o problema, mas ajudou bastante a manter nos períodos de recesso a horta ali minimamente regada e tal. Outra coisa, tem praga, aí de repente já aconteceu comigo, a gente está com tudo maravilhoso na horta, daqui a pouco chega lá, não tem mais nada, comeram tudo, os animais de fora entraram no canteiro, comeram tudo, coelho, tanta coisa que acontece, outra hora vem a chuva, joga tudo fora, e aí você tem que ter essas estratégias bastante claras e as pessoas bastante conscientes de que nós estamos fazendo um trabalho de relevância social, ambiental, alimentar, nutricional, educacional, e que manter essa estrutura, apesar dos desafios, é sempre importante, há alternativas para isso. E aí, só para concluir essa parte, eu vejo que é muito importante manter o diálogo com todos os envolvidos. Isso que o Everton e a Richane estavam falando de manter as merendeiras, os professores, os pais, atores de fora, é muito importante. Esse diálogo que vai gerando motivação e capacidade, resiliência para enfrentar os desafios do dia a dia, porque são muitos desafios. E aí, tanto logísticos, administrativos, técnicos, pedagógicos, ambientais, enfim, é esse engajamento da comunidade escolar, com voluntários, com gente de fora, com todo esse movimento que vai fazer com que essa sustentabilidade da horta aconteça e que o currículo escolar seja visto como o elemento prioritário dentro da escola e o mais enriquecido por todo esse trabalho que esses vários atores desenvolvem. Acho que passa por isso. Tá certo. Everton, para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse dicas para quem está assistindo ou ouvindo a gente e que se animou, quer fazer uma horta, por onde começar?
queria dar uma dica do engajamento, inclusive, né? Aham. Plantar e colher sempre foram eventos celebrativos na história da humanidade, né? Então, acho que uma dica para engajar e para as pessoas continuarem mobilizadas é não fazer desse momento só um plantio e uma colheita técnica, assim, plantei e colhi, mas tornar isso festa. A gente tem feito isso, a gente tem transformado esses momentos em momentos de festa, né? Então, quando a gente vai colher, quando vai plantar, a gente sempre constrói ali um evento em torno disso, né? Fazemos saraus ali junto da colheita ou junto do plantio, colocamos a mobilização para atividades, né? A gente tem um fogão a lenha no meio das hortas, né? Então, quando a gente faz esse momento, a gente pega e colhe isso ali e já acende o fogão, já faz alguma coisa, passa um café, se conecta de fato com a horta, faz esse evento ali dentro, né? Recentemente a gente, duas experiências rápidas, mas recentemente a gente plantou, a gente tirou 200 espigas de milho, e aí foi uma semana ralando o milho, transformando o milho em pamonha, cozinhando essa pamonha ali no meio da horta, naquele fogão, né? Então é importante conectar várias experiências junto com a horta para manter a comunidade circulando ali em torno, né? E essas experiências são inusitadas. Vale apostar no diálogo entre os professores, dos professores com os estudantes. A gente teve, por exemplo, uma atividade muito legal que foi entre arte e ciências, né? A gente estava discutindo defensivos agrícolas, o professor de ciências falou, olha, o defensivo agrícola mais antigo que existe é o espantalho. Vamos fazer os espantalhos, vamos colocar na horta esses espantalhos, né? E a gente conectou esses saberes e essa reflexão, né? Então, acredito que assim, a horta é um espaço, o diálogo gera criatividade e é isso que a gente tem que apostar. No mais, eu apostaria muito nas punks. As punks têm sido para a gente muito cruciais, porque elas são fáceis de plantar, elas evitam aquela frustração inicial de você plantar e não dar certo, né? E acho que principalmente a horta traz a oportunidade de a gente refletir sobre o coletivo, né? Num mundo tão individualista, a horta a gente faz junto, né? Ela estimula a coletividade, ela é acolhedora, né? A gente teve uma experiência, a gente tem uma comunidade venezuelana no bairro, e eles começaram a chegar na escola e querer estudar, e a gente pensou, como é que a gente vai conectar essas pessoas com os estudantes que estão aqui, né? E a partir desse movimento de alimentação, a gente questionou o que vocês podem trazer para a gente e decidimos fazer arepas, né? A gente fez, né, a gente fez as arepas, a gente fez um evento, eles se apresentaram para a comunidade e levaram as arepas para os demais alunos experimentarem, apresentar essa cultura, né, enriquecer isso, e as arepas foram recheadas com coisas da horta, né? Então a merendeira nos ajudou, preparou lá os recheios com coisas da horta, então meio que gerou esse processo de coletividade, de entender que nós estamos juntos, né? De entender que uns são os que plantam, outros colhem também, né? Então, geralmente no final do ano, a gente faz, agora no final do ano, a gente está fazendo um plantio para deixar para fevereiro, para que aqueles alunos que vão ingressar colher isso, experimentar e conhecer a horta, né? Então, esses movimentos acho que ajudam muito, né? Além da questão mais técnica, né? Muito legal, Everton. Na minha próxima ida a São Paulo, eu quero visitar essa horta, Venha, porque... por favor. Adorei, Venha. adorei. Venham todos. E pensando nesses desafios, eu queria deixar uma indicação de uma publicação que está disponível para download, que me impactou fortemente, que é Hortas Comunitárias Urbanas, promovendo a saúde e segurança alimentar e nutricional nas cidades. É uma publicação do Instituto de Saúde, lá de São Paulo, e ela traz um capítulo específico sobre hortas escolares, e está super interessante porque traz esses desafios e experiências de como foram superados esses desafios. Então, eu convido aí a leitura dessa publicação, que está bem interessante. Ótima dica. Bom, é isso, Nájila, eu agradeço muito a sua participação, adorei saber sobre essa realidade, além também do nosso país. Muito obrigada. Deixa eu só comentar rapidamente aqui, uma dica para quem quer começar a horta. Claro. Primeiro, não espere que vai ser com todo mundo, né? Nem sempre você vai chegar com a sua ideia, com a sua vontade, ou seja, coordenador, diretor, professor, vai ser com quem estiver afim, você vai conquistando, porque a horta também tem essa magia, né, Everton? Ela por si só já é convite, né? Ela vai mostrando, ela vai se apresentando como um cartão de visitas dela mesma. Então, você começa com quem estiver, vai fazendo, dialogue no projeto da escola, no começo do ano, nas coordenações, nos espaços de diálogo, vá trazendo elementos da realidade para dentro da escola, porque
eu penso também esses dados, números, realidade, vai fazendo com que nós pensemos em alternativas. E a horta precisa aparecer como sendo uma alternativa e não como uma imposição. Então, é muito importante trazer elementos de fora para dentro da escola, seja a realidade da Venezuela, que está ali do lado, seja qualquer coisa, seja o problema da escola é gravidez na adolescência, está tendo muita evidência, traz isso, traz tudo que tiver. Traz a alimentação, traz a fome, traz o diabetes, o câncer, as mortes, o conflito da Ucrânia, traz tudo para dentro da escola, porque nós vamos observar que todos esses elementos eles vão nos imputar como docentes, dirigentes e profissionais e comunidade de modo geral, a pensar alternativas, naturalmente a horta vai surgir. Então, é uma dica que eu lhe dou. Professor, pense em convencer, em sensibilizar a partir da realidade que você tem na sua escola. Muito legal. Com essas dicas, então, a gente vai encerrar o episódio de hoje. Nájila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Everton, parabéns. Vida longa essa horta, que de 10 já foi para 200 hectares. Muito legal. Muito obrigado, viu? Agradeço também a Redicele que esteve aqui com a gente. Obrigada pelo convite, foi muito bacana esse papo aqui hoje. Bom, então é isso, gente. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Comer e Aprender. Eu espero que essa conversa tenha te motivado aí a cultivar hortas escolares, a explorar todo esse potencial educativo. A horta, com certeza, é um espaço vivo de aprendizado e transformação, como a gente viu aqui, onde plantamos conhecimentos, colhemos hábitos saudáveis que podem durar aí uma vida toda. Muito obrigada a você que esteve com a gente até o final deste episódio e até a próxima. Tchau, tchau!